Olá, diretamente dos estúdios da TV Ideal está começando Pergunte ao Red Hunter, o programa que vai esclarecer suas dúvidas relacionadas à carreira. Você também concorda com a frase de que é raro termos uma segunda chance de causar uma boa impressão? Já dizem, a primeira impressão é a que fica. Agora vem a pergunta-chave. Você já levou isso para o seu trabalho? Quando você começa em uma nova organização ou então exerce um novo cargo, qual a sua atitude para causar a primeira boa impressão para a sua equipe de trabalho? Já sei, você prefere falar da sua experiência, assim todos podem saber por que você foi contratado. Ou então você começa a implementar novos processos dizendo, afinal de contas, na empresa que eu trabalhava, era assim que se fazia. Identificou-se com alguma atitude ou com alguma ação dessas? Então saiba se as suas atitudes estão corretas, porque os primeiros dias de trabalho, segundo os especialistas da área, são primordiais para definirem a sua trajetória na empresa. E essa será exatamente a conversa que nós vamos ter hoje ao lado de Rosângela Lute, diretora de Gente e Gestão da Contax, e Inês Coso, diretora da TAI Consultoria. Queria começar esse programa com o seguinte bate-papo. Há mais de 7 anos que eu lembro de uma reportagem na Gazeta Mercantil em 2003, 2002, ou seja, há muito tempo que as pessoas se perguntam por que, em primeiro lugar, que os primeiros 90 dias de trabalho são tão importantes e segundo, por que os executivos se frustram tanto nos primeiros 90 dias de trabalho. Isso se fala há muito tempo e eu tenho visto pouco desenvolvimento nesse assunto por parte das empresas e o executivo continua frustrado. Então, Rosângela, eu queria começar com você. Como é que são os primeiros 90 dias de trabalho para uma nova contratação de alguém que vai para a Contax? A gente é preocupado com isso e quem está nesse ramo como você está e eu há 30 anos, a gente sabe exatamente que é de fato um problema de preocupação e a empresa não pode errar. Custa frustração. De ambas as partes. Então, eu acho que a gente tem um passo anterior, que é a seleção. Eu acho que as empresas têm culturas muito próprias e elas precisam de pessoas que se adaptam mais ou menos ao jeitão dela assim. Então, normalmente, quando a gente vai buscar um executivo, tem um padrão de características, de forma de ser, que se procura, valores, mas além disso, o nosso cuidado, o meu cuidado em outras empresas, também na Contax, é de verificar se ele tem o que a gente chama do DNA da empresa. Porque ele vai ter muito mais facilidade de adaptação ao ambiente. No nosso caso, é uma empresa de muito volume e muita velocidade, exige um profissional um pouco adaptado a isso. Deixa eu ver se eu entendi um pouquinho o que você está falando. Quando você escolhe o DNA correto, então fica mais fácil a adaptação natural, é isso? Você está querendo dizer que é natural essa adaptação? Ele se identifica. Não é um trabalho? Eu acho que tem, mas é o trabalho antes de escolha, né? Então você tem um trabalho prévio na escolha da pessoa com um DNA parecido, que é para que haja identificação, da mesma forma que a gente tem que se identificar com um amigo, com um parceiro, em termos de valores ou de interesses. Eu acho que o profissional também precisa se identificar com o modo de ser da empresa. E depois, quando ele entra, ele também na integração precisa conhecer bastante, ele tem um tempo de adaptação em que ele não deveria ir imediatamente para a execução, para a operação ou para a área dele. A gente toma o cuidado de que ele fique um tempo conhecendo, não só programas, mas o jeito, a forma, e visitando operações e conhecendo pessoas que ele vai ter que acessar e que vão abrir as portas. Gostei que você falou a palavra integração. Isso é comum em todas as grandes empresas, ou seja, isso realmente existe um cuidado pela integração do seu novo funcionário? Eu acho que existem programas formais, sim, para isso. Eu acho que é um cuidado que as grandes empresas têm. Ou deveriam ter. Eu acho assim, no caso de executivos, diretores, que são pessoas bastante específicas, você tem que fazer uma integração específica, dependendo da área que ele vai trabalhar. Então a gente faz um programa de conhecimento dele específico, onde ele vai trabalhar antes dele ir para a equipe. Com isso ele vai se aculturando um pouco ao jeitão, à temperatura da empresa, à velocidade da empresa. Ao conhecer, a gente costuma fazer no mínimo uma semana em que ele conversa com todos os outros diretores, conversa com o presidente, conversa com todas as áreas. Nesse tempo ele já vai conseguindo sentir um pouco a temperatura e a velocidade. E depois ele, ao ir para a área dele, ele também deveria ter um tempo de conhecimento para, antes de ser exigido,
ele poder conhecer o terreno em que ele está. Quer dizer, vocês já vão preparando, é isso? É isso. Agora, doutora psicóloga, agora eu preciso da sua ajuda. Fala-se muito na frustração. Eu recebo vários e-mails aqui no Red Hunter de pessoas falando assim: entrei na empresa e não gostei. Estou apenas há um mês, isso vai denegrir o meu currículo. Entrei com toda a euforia, entrei com todo o amor para fazer esse trabalho, não era nada daquilo do que eu achava que era. Como que ficam as emoções? Por que tanta frustração, Inês? Na verdade, não existe realidade capaz de suprir a nossa expectativa. Nenhum filme é tão bom quanto o livro e nada é tão bom quanto aquilo que você imaginou. Porque a imaginação vai muito mais longe do que a realidade pode de fato ir. Então, quanto maior a expectativa que o ser humano cria a respeito de uma possibilidade, maiores as chances dele quebrar a cara depois e se frustrar. Não era o que eu pensava. E a todo o começo, existe um ciclo que a motivação percorre. Eu ouvi falar disso, é verdade? Eu já ouvi falar disso, é verdade isso? Como é que é esse ciclo? Explica um pouquinho desse ciclo pra gente. O ciclo é assim, imagine você conhecendo a mulher da sua vida pela primeira vez. Ela é linda, tudo maravilhosa, tudo é perfeito. E o papo, então, não acaba nunca. Meu Deus, como ela é inteligente. A gente tem que se obrigar a parar de conversar, porque tem tanto para falar e tal. Então, essa é a fase do ciclo que a gente chama de ascensão. Você pode pensar numa curva de Gauss, porque é isso que vai acontecer. Essa é a fase da ascensão. Você está apaixonado. A paixão é fundamental para o primeiro passo, para a iniciativa. Você acaba de fazer a entrevista, você está apaixonado pela empresa, você está apaixonado pelo chefe. Ninguém senta com você e diz aqui, olha, nós estamos com esses problemas todos. Vai dizer, a gente tem tanto tempo de mercado, nosso market share é tal, tudo é lindo e maravilhoso. É isso que eu quero apresentar para alguém. O melhor de mim. Tudo é lindo e maravilhoso? Olha, a gente, por ser uma empresa... Você levantou a bola agora, Inês, eu não posso deixar, estou vendo o olhinho da Rosângela assim. Vai tranquilo. Talvez eu sou mais realista que o rei, né? Eu tenho muita preocupação com essa frustração, porque depois você não segura a frustração de uma expectativa mal dimensionada. Então, eu, como responsável pela área de gente e gestão, não tenho essa orientação e o nosso presidente também não. Às vezes eu até acho que ele é mais ainda realista. Como é uma empresa grande, de volume, de velocidade, a gente precisa que o DNA combine. Então a gente é muito claro. Já chegou uma vez uma pessoa para falar, depois de uma entrevista com o presidente, dizer assim para mim, será que ele quer que eu venha? Eu falei, por quê? Porque ele falou tanto, eu não estou acostumada a escutar os problemas da empresa. Ele falou tantos problemas que a empresa tem. Pois é, ele mostrou os desafios que você tem. Você leu como ter visto os problemas, mas são problemas que viram desafio. Ele falou, é mesmo, é oportunidade. Quer dizer, assim, vai direto, vai no pé no chão mesmo. Hoje em dia a gente tem muita preocupação em florear, em propaganda enganosa, eu acho. Já entendi. Eu acho que houve uma evolução também nessa linha. Senhoras, eu vou chamar uma pergunta dos telespectadores, que a produção já está pedindo, e depois a gente volta para complementar esse ciclo que é muito interessante. Tá bom? Tá. Meu nome é Bruno Mequim, eu trabalho na área de Basic Chemical, sou representante de vendas. Carlos, nos meus primeiros dias de trabalho, eu devo mostrar serviço, custe o que custar? Rosângela, devo mostrar serviço, custe o que custar? É isso que você vai avaliar? Nos primeiros dias eu acho que não. Eu acho que nos primeiros dias você deve mostrar interesse. Você deve mostrar que está estimulado em aprender, em conhecer. Não precisa, nenhuma empresa espera que você nos primeiros dias já dê um retorno. Ela espera que você tenha interesse, esteja estimulado em aprender e a se integrar na empresa. Perfeito. E muito menos a qualquer preço, né? Em todo caso, a boa notícia é que ele está estimulado. Ele está produzindo uma carga de hormônios e substâncias químicas para pura felicidade. Eu consegui o trabalho, fechei isso, estou feliz. Então é mais fácil mostrar isso. Agora, em todo caso, me ocorre que, infelizmente, se a maioria das empresas estivessem praticando a mesma política da transparência que vocês, ele não receberia tantos e-mails de pessoas descrevendo a frustração. Então, o que eu quero dizer é que lindo que isso é uma gota de água morna num oceano de água fria. E se eu chego a ser chamada,
o oceano é de água fria e eu tenho que, de alguma forma, amornar. Então, eu sei que ali tem uma carga de energia muito boa e ótima para produtividade. É a paixão, é a euforia, ascensão. E depois nós temos uma estagnação. Uma estagnação que vai ser a como estabilidade. Então, segura esse pensamento. Gostaria de responder mais uma pergunta dos telespectadores. Vocês me ajudam? Claro. Vamos lá. Olá, meu nome é Eduardo Barossi, sou analista de comércio exterior da Lanxess. Carlos, como líder, eu posso causar uma impressão negativa se eu tirar dúvidas com a minha equipe? Como líder, se eu posso causar uma impressão negativa? O que você achou dessa pergunta? Muito pelo contrário. Como líder, ele vai demonstrar que não existe ser humano pronto e acabado. A gente está em processo constante de evolução e, consequentemente, de aprendizagem. Inês, queria fechar aquilo que a gente começou lá atrás. Primeira fase, euforia. Segunda fase, estabilização. Ascensão. A euforia é o sentimento que acompanha a certo. fase. A estabilidade, cujo perigo é a estagnação. Certo. E a próxima, se eu deixar que tudo aconteça sozinho, se eu não me responsabilizar por tudo que está acontecendo, é o declínio. Então, aquele papo maravilhoso vira, eu não suporto mais a voz dela. Aquele cigarro que fazia ele parecer o artista de cinema fica insuportável e a empresa, eu só vejo os defeitos. Mas se eu me responsabilizar e tiver consciência do processo, eu posso começar um novo ciclo de ascensão, antes de entrar em declínio. Mas eu preciso perceber quanto a estabilidade é saúde e quando ela começa a ser patológica. O que é quando a alma vai embora? Perfeito, gostei. Rosângela, você falou bastante nesse programa em transparência, em pé no chão, em colocar o desafio bem claro para as pessoas que você recruta. Esse é o recado que você daria para os nossos telespectadores? Eu acho que é isso e ele também tem que mostrar como ele é, porque existe espaço para vários tipos de pessoa, então é importante que ele vá inteiro, com alma, principalmente, porque daí ele tem uma troca justa, não só de expectativas, mas como de realizações, contribuição e recebimento em troca da contribuição. Senhoras, foi um grande prazer conversar com vocês aqui no Pergunte ao Red Hunter. Muito obrigado pelo tempo e pela presença de vocês aqui. O prazer foi muito meu. Obrigada pelo convite e a oportunidade. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Rosângela e Inês, até uma próxima oportunidade. O Pergunte ao Red Hunter dessa semana vai ficando por aqui. Mande um comentário, mande uma sugestão, diga o que você achou das nossas entrevistadas e do tema do programa de hoje. Escreva redhunter@idealtv.com.br. Estamos também com um blog no nosso site novo do Ideal, que é idealtv.com.br/blog. Clique em Carlos Melo, lá você vai poder saber um pouquinho mais sobre o que acontece nos bastidores do programa Pergunte ao Red Hunter. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.